Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos para dar início a mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Araras, nesta oportunidade, para trazer para você que está na sua casa, no conforto do seu lar, uma palavra que seja de edificação para a sua vida e para a vida da sua família. Iniciando, eu gostaria de mais uma vez recapitular com você a importância da ferramenta digital, da interatividade nesses dias de pandemia. É muito importante que nós, como igreja, nos mantenhamos em pleno exercício da nossa atividade ministerial. O mundo que está aí fora carece da mensagem de esperança, de salvação, de ter o seu coração tranquilizado, acalentado pela ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que age no coração dos homens através da sua palavra. E por isso nós gostaríamos de contar com a sua participação nesse sentido, que você não só assista às mídias produzidas pela igreja, mas que você também tenha o cuidado de compartilhar, assim também como de deixar lá nas mídias um recado, a sua mensagem, o compartilhamento de algum texto bíblico que você lembrou no momento da exposição, para que nós possamos mutuamente nos edificar, para que nós também tenhamos noção de que esta mensagem que está sendo gravada e propagada tem alcançado também a você e a sua família. Que Deus abençoe a todos nós e que nos ajude a sermos instrumentos de vida e salvação na vida das pessoas. Gostaria de convidar você também nessa ocasião para a leitura de um texto que se encontra nos Salmos de número 1. O texto da palavra do Senhor vai nos dizer assim: abra o seu texto e leia junto conosco, ou pelo menos acompanhe a leitura que será feita nesse momento. Bem-aventurado o homem que anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós vamos iniciar a nossa atividade de hoje com a leitura e uma oração. Convidamos você nesse instante a fechar os seus olhos, a se desligar de toda e qualquer preocupação que você possa estar tendo nesse momento e que você busque assim, junto conosco, a presença do Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, através deste meio virtual, e nós esperamos que a graça do Senhor nos assista e que nós consigamos, ó Deus, a partir do nosso esforço, da nossa disciplina, nos separar de um tempo adequado, ó Deus, para buscar a Tua presença, nós consigamos estar nos edificando, ó Deus, mutuamente, através do compartilhamento da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Senhor fortaleça a todos nós, que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor abençoe a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, e que todo mundo, ó Deus, possa perceber não só a grandeza, não só a majestade, não só a Tua soberania, mas que também nós consigamos perceber a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua compaixão em se compadecer daqueles que sofrem, daqueles que estão enlutados,
daqueles que carecem de esperança e de coragem para enfrentar uma situação como nós temos enfrentado nesses dias. Nós oramos assim, na certeza e na esperança que temos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o texto que nós acabamos de ler do Salmo 1 é uma referência precisa de como nós devemos agir. Como deve agir aquele que é justo. Podemos assim antecipadamente já afirmar de que o grande modelo que nós temos de justiça, de retidão, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o justo presente aqui nesse texto e ele serve de referência para todos nós. E nesse sentido, eu diria que num contexto como o nosso, a importância de que nós estejamos, como igreja, desenvolvendo uma atividade religiosa, constante, atuante, não só na convivência da nossa família, mas também, meus irmãos, na convivência com outras pessoas, precisa ser, de fato, efetiva e eficaz dentro desse contexto. Queria lembrar para os irmãos, inclusive, que faz parte dos princípios de liturgia da nossa igreja a prática do culto individual e do culto doméstico. Embora nós estejamos impossibilitados de reunir presencialmente na igreja, nada obstacula o nosso culto, o nosso serviço de culto, a nossa devoção e a preocupação de, como igreja, propagarmos a mensagem do Senhor, mesmo em um contexto como este. E nesse sentido, o princípio de liturgia nos ajuda porque ele vai dizer que o culto individual e o culto doméstico acontece da seguinte maneira. No culto individual, o crente entra em íntima comunhão pessoal com Deus. Portanto, não há nenhum obstáculo a isso. O culto doméstico, por sua vez, é o ato pelo qual os membros de uma família crente se reúnem diariamente em hora apropriada para a leitura da palavra de Deus, meditação, oração e cânticos de louvor. É muito importante de que você, homem, que segue o parâmetro bíblico, que segue o modelo que é Cristo, esteja imbuído das práticas necessárias para o seu crescimento, fortalecimento e desenvolvimento espiritual. Portanto, não negligencie nem o culto individual e nem o culto doméstico. Não deixe de ter o seu momento de devoção com Deus. Não deixe de reunir a sua família para junto cultuar ao Senhor. Não deixe também de fazer com que toda a mensagem bíblica chegue ao coração das pessoas que estão próximas a você, seja presencialmente, seja também virtualmente. Que Deus abençoe a sua vida nesse sentido. Meus queridos irmãos, nós damos sequência aqui à nossa transmissão, deixando claro que a situação que nós estamos vivendo trata-se de uma situação provisória, que não vamos ficar ad eterno sem as atividades presenciais. Mas é necessário, por outro lado, que enquanto nós estivermos desenvolvendo as nossas rotinas com essas restrições, que os irmãos encontrem meios de poder se relacionar, comunicar-se, de poder desenvolver uma prática de vida espiritual saudável, de também manter comunhão com os irmãos. Não deixe de mandar as suas mensagens, não deixe de mandar o seu recado, a forma de você compartilhar a sua fé com seus irmãos, de saudar e de felicitar aqueles irmãos no dia do seu aniversário, que você possa ter esse cuidado de se manter conectado, ligado, e inclusive utilizando as tecnologias que estão à nossa mão para que isso aconteça de uma maneira eficiente. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem promovido durante esse período várias mídias utilizáveis, úteis para o crescimento e edificação da sua igreja. De modo que eu gostaria de convidar a você não só a localizar esses canais, mas também estar devidamente inscrito nesses canais, ativando os dispositivos para que você possa ser lembrado
quando as atividades estiverem sendo apresentadas. Portanto, meus irmãos, após essas palavras de esclarecimento, nós gostaríamos agora de convidar a você a um momento de adoração. Nós temos alguns hinos, um antes e outro depois da mensagem nessa ocasião. Gostaria que você adorasse e louvasse ao Senhor a partir deste. Agora, meus irmãos, que nós já tivemos esse momento de adoração ao Senhor através do hino que nós acabamos de cantar, nós gostaríamos de convidar a você para a exposição da palavra do Senhor. Nesta ocasião, nós faremos a exposição do texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, do verso de número 23 ao verso de número 25. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí nesse texto. Nós faremos a leitura a partir desse momento. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia,
creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Oremos nesse instante, solicitando a graça do Senhor para esse momento tão especial. Senhor Deus, nós queremos, com a Tua graça, com a Tua presença, com a ação efetiva do Espírito Santo, poder compartilhar da Tua palavra aqui, nesta ocasião. Nós temos, ó Deus, a certeza de que é o Senhor mesmo que cria todos os expedientes necessários para que nós estejamos atentos, conscientes daquilo que o Senhor revela a nós, mas que também é o Senhor que nos leva à prática das Escrituras e, portanto, nesta ocasião, Senhor, torna essa meditação uma prática, uma constante na nossa vida, para que o nome do Senhor seja edificado, para que o nosso proceder, o nosso viver, seja um viver de maneira ajustada à instrução da Tua santa palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos iniciar a nossa exposição nessa ocasião fazendo referência a um artigo da revista super interessante intitulado A Natureza Humana. A redação desse texto foi atualizada em 31 de outubro de 2016 pelo Jerônimo Teixeira. E o artigo traz no início as seguintes perguntas: somos resultado de nossa cultura ou de nossos genes? O ser humano nasce bom ou ruim? Ou vai se construindo ao longo da vida? Cientistas discutem um tema cada vez mais atual: o que nos faz ser quem somos? No primeiro parágrafo do artigo, o autor vai contar a seguinte história: o filho de dois consagrados astrofísicos foi perdido, ainda bebê, em uma floresta, onde uma matilha de lobos resolveu adotá-lo. Anos mais tarde, ele é encontrado e trazido de volta à civilização. Sua reeducação acontece em tempo recorde. Logo, está sendo formado entre os melhores de sua classe no Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, uma das mais prestigiosas universidades norte-americanas. Um ano depois da formatura, o rapaz morre tragicamente ao perseguir a roda de um carro. A anedota, conforme já deve ter ficado evidenciado aí para você, apareceu na seção de correspondência da revista Times. Comentava uma resenha da obra Tábula Rasa, ainda na ocasião sem versão em português. O livro em que o psicólogo canadense e também, claro, professor do MIT, Steven Pinker, apresenta uma imodesta proposta para a compreensão da natureza humana. Eu penso, meus irmãos, que este artigo nos traz novamente uma preocupação bastante antiga para nós que vivemos numa perspectiva de seguir a palavra de Deus, compreender a natureza humana. As perguntas que nós encontramos nele certamente irão contribuir para a reflexão que nós faremos nesse texto. E perceba bem o contexto de João capítulo 2, do verso 23 ao verso 25. Jesus havia permanecido em Jerusalém durante a festa da Páscoa, referência que nós encontramos tanto no versículo 13 do capítulo 2, como no versículo 23. E durante a celebração, o texto diz que ele realizou outros sinais, levando os presentes a crer no seu nome. Interessante nós considerarmos que
embora o texto faça esta referência, o texto, por sua vez, revela um atributo divino presente aqui na relação que Jesus estava tendo com aquelas pessoas. A onisciência. Ele conhece tudo e todos, e aqui em especial o gênero humano. Logo, então, chegamos ao nosso tema. A revelação do Filho de Deus traz luz sobre a natureza humana. É exatamente isso que vejo aqui nesse texto. E, em primeiro lugar, eu posso afirmar que a revelação do Filho de Deus traz luz sobre a nossa natureza, mostrando que os sinais não produzem uma fé salvadora. Veja o que diz o versículo 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Veja bem, durante a permanência de Jesus em Jerusalém, muitos sinais foram realizados. E como resultado, diz o texto, muitos confiavam em seu nome. Agora, a pergunta ou as perguntas que nós precisamos fazer aqui é o que tal expressão significa? Qual é a profundidade dessa experiência vivida por aquelas pessoas frente aos sinais realizados por Cristo? O comentarista bíblico vai nos ajudar a entender esse versículo dentro do seu contexto, fazendo o seguinte comentário. Por causa da maneira na qual seu poder foi revelado, eles o aceitaram como um grande profeta e talvez até mesmo como o Messias. Isso, no entanto, não é o mesmo que dizer que submeteram o coração a ele. Nem toda fé é a fé salvadora. É interessante nós considerarmos aqui, meus irmãos, esse contexto e expressamente esta interpretação dada a essa expressão, porque ela vai se harmonizar com o restante do texto, tanto o verso 24 como o verso de número 25. Uma lição importante aprendemos aqui. Os sinais eram feitos para fortalecer a fé verdadeira e salvadora. Porém, eles não possuem a capacidade de criá-la. A fé é gerada somente pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, inclusive, vai escrever sobre isso quando ele diz lá em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Além do mais, uma vez que a fé esteja presente, diz o comentarista bíblico mais uma vez, a pessoa crê na palavra de Jesus, mesmo que não haja sinal. Nesse contexto, meus irmãos, que nós estamos estudando, nós podemos dizer, em segundo lugar, que a revelação do Filho de Deus traz à luz a natureza humana, mostrando que o homem não é plenamente confiável. O texto do versículo 24 e 25 vai dizer: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Muitos daqueles que confiavam em seu nome, por conta dos sinais, não eram considerados verdadeiros discípulos, a nível de Jesus confiar a causa do reino dos céus. Já escreve o profeta no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse texto que nós acabamos de citar, ele serve para nos levar à compreensão de que nenhum ser humano, nós mesmos, não somos dignos de uma confiança cega.
É precisamente isso que Jesus está fazendo aqui. Apesar de todos os sinais que ele realiza, ele não tem uma confiança cega na condição do ser humano criado, mas que também se encontra aqui caído naquela situação. E qual é a razão desta falta de confiança? O texto vai mesmo nos dizer, porque ele conhecia todos os homens. Ele sabia o que haveria de passar no coração de cada uma das pessoas com quem haveria de estabelecer contatos. Jesus não precisava ouvir testemunho a respeito de qualquer pessoa, pois seus olhos prescrutadores podiam ver dentro das profundezas do coração de qualquer uma delas, diz William Hendrickson no seu comentário. O exemplo que nós temos aqui, meus irmãos, é do atributo divino da onisciência, presente em Cristo, o que evidencia a sua condição, revelada por João, de ser o Filho unigênito do Pai, de ser também o próprio Deus, de fazer parte da essência divina. Nesse sentido, nós podemos ter aqui, ainda no contexto de João, do Evangelho de João, vários exemplos de como Jesus se porta de maneira onisciente diante das situações e, portanto, plenamente conhecedor do gênero humano. Com Simão, nós encontramos lá em João capítulo 1, verso 42, ocasião onde Simão é levado a Jesus, e olhe só o que o texto vai nos dizer. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Com Natanael, de igual forma, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. João, capítulo 1, verso 47 e 48. E também com Nicodemos, líder judeu, na passagem do capítulo 3, verso 1 ao verso 3. Diz o texto: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estivesse com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Note bem aqui nessa passagem, meus irmãos, que embora o testemunho ou a confissão, melhor dizendo, de Nicodemos tenha sido uma confissão positiva, dizendo que Jesus de fato era mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia realizar os sinais que ele realizava se Deus não estivesse com ele. Jesus, conhecendo o seu coração, diz para Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perceba que os sinais nunca foram fonte e evidência de salvação, nem para quem recebe e nem para quem realiza. O próprio Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, verso 21 ao verso 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós proferido em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Gostaríamos ainda, meus irmãos, de fazer algumas aplicações de tudo isso que nós já ouvimos até aqui. Nós já aprendemos até aqui que, se por um lado os sinais eles não servem para gerar uma fé salvadora,
Por outro lado, os sinais são utilizados por Deus para fortalecer e crescer uma fé salvadora já arraigada em nosso coração através da ação soberana e poderosa do Espírito Santo. Por outro lado, e aí cabe aqui uma segunda aplicação, que mais importante do que os sinais miraculosos é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Jesus mesmo vai se referir desta forma: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Perceba que, dentre todo o gênero humano, os discípulos assumem uma posição privilegiada. Pois, embora a natureza humana seja instável e indigna de confiança, os verdadeiros discípulos recebem a graça de serem feitos amigos e conhecedores dos mistérios do reino de Deus. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Fala Jesus, expressa Jesus, aqui registrado em João capítulo 15, versículo 15. A vocês fora dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Jesus, nas suas parábolas, sempre omitia o sentido estrito daquilo que ensinava das multidões que se arrastavam atrás dele apenas por conta dos milagres. Mas no reservado ensinava tudo o que era necessário para a edificação e salvação aos seus discípulos. Nós que somos discípulos de Cristo, temos o privilégio de sermos conhecedores dos mistérios do reino dos céus. Precisamos entender também que existe uma responsabilidade de podermos comunicar esses mistérios a outros que haverão de crer na mensagem do Evangelho. Concluindo, meus irmãos, nós gostaríamos de voltar ao artigo da introdução, colocando em destaque aqui aquelas perguntas iniciais. Vamos relembrá-las. Somos resultado de nossa cultura ou de nossos genes? O ser humano nasce bom ou ruim? Ou vai se construindo ao longo da vida? O que nos faz ser quem somos? À luz do Escrito Sagrado, eu posso afirmar, meus queridos, que o homem foi criado bom. Imagem e semelhança de Deus, de acordo com o que nós encontramos em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Entretanto, esse ser privilegiado dentre todas as coisas criadas caiu em pecado, conforme Gênesis capítulo 3. E como consequência, todo o gênero humano foi afetado em todas as áreas da vida. Logo, não só sofremos a influência da cultura e dos genes, mas também da nossa natureza pecaminosa. Tal realidade nos faz ruins, maus, corruptos e perdidos desde a nossa concepção. Mas louvado seja Deus que, apesar de nós e dos nossos pecados, continua mantendo, preservando em nós a imagem e semelhança do Senhor. Nós, homens imperfeitos, embora maculados pelo pecado, podemos, pela graça de Deus, sermos alcançados e purificados pela obra sacrificial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui
finalizo com as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Que Deus abençoe a sua vida, que possa conceder a você uma semana abençoada na presença dEle, que você consiga reunir a sua família e separar o tempo necessário para a realização do culto doméstico, que você também compartilhe da mensagem do Senhor ouvida aqui nesta ocasião com seus contatos aí nas redes sociais, que você faça com que a sua vida seja um instrumento de propagação, que certamente trará luz à experiência de vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe. Vamos orar encerrando esse momento. Logo após, nós teremos mais um hino. Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti, Pai, por esse momento. Pedimos que o Senhor esteja abençoando o coração de todos aqueles que estarão tendo contato com essa mensagem. Que a graça do Senhor possa assistir a todos, fazendo-nos, ó Pai, de fato conscientes da nossa condição humana, mas enchendo o nosso coração de esperança, de que através da obra maravilhosa da cruz, nós podemos nos aproximar de Ti e podemos ter a imagem que foi afetada pelo pecado, a semelhança que foi desfigurada pelas nossas transgressões, mais uma vez limpas, depuradas, para que sejamos a imagem e semelhança de Cristo. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre nós, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos,